Pergunta 38. O que será feito com o ímpio após sua morte? Esse é um assunto bastante interessante, porque muita gente acha que Deus, sendo amor, jamais vai condenar alguém para o inferno. Mas a doutrina do inferno é uma doutrina completamente bíblica. Jesus falou sobre isso. O profeta Isaías termina o seu livro falando sobre isso. Muitos outros textos do Antigo Testamento falam também sobre isso. E o Novo Testamento é repleto de ensino sobre a condenação dos ímpios. Aqueles que rejeitaram a Cristo serão definitivamente condenados. Não imagine que Deus é bom, Deus é legalzão e vai dar um jeito de, no último dia, salvar as pessoas. Você está completamente enganado e negando o ensino das Escrituras reveladas por Deus. Os ímpios serão condenados e padecerão eterna perdição diante da face do Senhor e da glória do seu poder. Assim como os justos serão, os justos, entendam-se aqueles que estão em Cristo, serão levados aos céus e gozarão da eterna presença de Deus, os ímpios serão definitivamente condenados e por toda a eternidade, para todo sempre. Então, essa pergunta é bem interessante, e a resposta muito mais ainda. O que será feito com o ímpio após sua morte? E isso é ensino bíblico. Nós não podemos aceitar uma parte da Bíblia e negar a outra. Ou você aceita a Bíblia inteira como palavra de Deus, ou é melhor até parar de lê-la e abandoná-la. A Bíblia é inteiramente a palavra de Deus em tudo que ensina. Resposta: as almas dos ímpios após sua morte serão lançadas nos tormentos do inferno e seus corpos jazerão em suas sepulturas até a ressurreição e julgamento do grande dia. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos ver o ensino da palavra de Deus sobre isso. Lucas 16, 22 a 24. Lucas 16, 22 a 24. Lucas 16, do 22 ao 24. Aqui a história que Jesus conta do rico e Lázaro. E o rico vivia se banqueteando, diz o texto, e morreu. Lázaro era um mendigo que vivia às portas do rico e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do seu senhor. Eu quero esclarecer uma coisa antes de ler esse versículo. O rico foi condenado não era porque era rico. Existem muitos ricos salvos. Abraão era riquíssimo e é o pai dos que creem. Com certeza, Abraão era muito mais rico do que esse rico aqui dessa história. Davi era muito rico, mas era um homem segundo o coração de Deus. Salomão era muito rico. Andou fazendo besteira no final da vida, mas o livro do Eclesiastes é uma prova de que ele se arrepende de tudo que fez. E, no fim, e também o Salmo 89 diz que Deus preservaria a descendência de Davi e salvaria todos. De alguma forma, Manassés, o pior rei de Judá, descendente também de Davi, no final da sua vida, se arrepende de seus pecados e volta a adorar a Deus. Tem outros que nem se arrependeram. Mas o fato é que eu quero ressaltar, o rico foi para o inferno, não era porque era rico, e nem Lázaro foi para o céu porque era pobre. Isso não existe. Não é porque o indivíduo é muito pobre nessa vida que ele vai herdar a vida eterna no futuro. Se ele é pobre e ímpio, se ele é pobre e não crê em Jesus Cristo, ele também será condenado. Se o indivíduo é rico e é ímpio, ele vai ser condenado. Se o indivíduo é ímpio, é rico e crê em Jesus Cristo, ele será salvo. Então, não é questão financeira aqui no texto, não é isso. O que Jesus põe é só em destaque que a vida futura não tem nada a ver com riqueza nem pobreza. Bom, mas ambos morrem, e é isso que nos interessa aqui no texto. E vejam só o que o Senhor Jesus ensina. Se você não crê no inferno, você não crê em Jesus. Vejam só o que Jesus disse, Lucas 16, do 22 ao 24. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Isso é uma expressão para falar do paraíso, dos céus. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. Está vendo aí? Em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo
e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Coisas interessantes nesse texto. O rico morreu e foi sepultado e estava no inferno. E do inferno ele ergue os olhos e vê os céus. E vê Lázaro justificado diante de Deus. E ele está plenamente consciente. Então, o inferno não é o local onde o indivíduo perde a consciência. Ele está plenamente consciente de quem era, do que fazia e do que está sentindo. E tem condições de falar e de se comunicar. Então, o inferno é uma realidade bíblica ensinada pelo próprio Jesus, para onde vão os ímpios. O outro texto, Salmo 49, 14. Falando dos ímpios, e não entenda essa expressão de ovelhas aqui como ovelhas do Senhor. É simplesmente um animal sem direção. Aqui no texto, em Salmo 49, 14. Como ovelhas são levados ao Sheol. Sheol, lugar dos mortos, ou inferno, como traduzido no Novo Testamento. E a morte os pastoreia. Então, os ímpios são levados ao inferno e são pastoreados pela morte. Ao contrário, pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. Sua aparência se consumirá, aqui falando dos ímpios outra vez, sua aparência se consumirá no Sheol, que será sua morada, ou sua morada eterna. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existe a doutrina do julgamento eterno e da condenação eterna dos ímpios.